Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Deixa eu ver se eu coloco um filtro aqui. E aí, oi, Amanda. Tudo bom? Nossa, fiquei muito vermelha agora. Acho que tá bom sim. Olá, olá, boa noite para quem tá entrando, para quem tá chegando. Então, hoje é a nossa live do caldo de ossos. Nós vamos falar aí com o Diogo. Daqui a pouquinho, acho que ele já entrou, né? E tô muito feliz nessa noite de estar trazendo aqui mais um convidado aqui para saber entender um pouquinho mais, né? O que que é isso? O que que é esse caldo de osso? Como assim, né? Da onde surgiu? Para que serve? E ah, boa noite, Gisele. Eu tô muito feliz aqui que vocês estão aqui. É, Bom, é isso, né? Nós vamos conversar com uma pessoa que entende do assunto, que prescreve o caldo, né? Então, assim, é tão bom quando a gente entende de um profissional o que que é isso, né? Só ouço falar, só vejo aí, mas será que é tão bom assim? Então, vamos lá, eu vou convidar. O Diogo já entrou aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui mandar o convite para todo mundo e precisa entender também um pouquinho mais desse assunto. Olá, Boa Diogo, tudo bom? noite, tudo beleza? Tá me vendo certinho aqui? Tudo certo, tudo certo. Então, Tô ouvindo bem fechou. também. Deixa eu ver aqui pra lá, ajeitar aqui minha câmera. Será que estão ouvindo bem a gente aqui? Também comentem aí, né? Se estão nos Pronto. ouvindo bem, se estão nos vendo bem. Às vezes tem isso, né? De falhar, A de dar uma. internet, às vezes a internet dá uns piripá que a gente acaba falando ali, não dá pra ouvir muito bem. Sim. Mas, pô, primeiramente quero agradecer pelo convite, a gente falar um pouquinho de caldo de ossos, um alimento, um super alimento, né, que a gente vê aí para até para o emagrecimento, nutrir as pessoas de verdade, a nutrição dos nutrientes que estão dentro, né, dos caldos de ossos é muito interessante. Então, quero agradecer você pelo convite. Ai, muito legal, Diogo. Eu gostei, assim, fiquei muito contente de te conhecer, porque hoje em dia não é uma coisa assim que todo mundo conhece, que todo mundo sabe, por mais que tá aí uma novidade, né? É algo que tá até virando meio moda, mas não é uma coisa assim que falam com muita profundidade no assunto, né? Sobre as propriedades em si. E a gente escuta poucos profissionais até recomendando o uso, né, para os seus pacientes. E a gente sabe o quanto isso é bom. Às vezes é mil vezes, às vezes não, né? É mil vezes melhor do que um remédio, do que uma prescrição aí, né? De um remédio farmacêutico. Mas eu acho que é isso, falta o conhecimento, né? E quando eu conheci, comecei a usar, né? E comecei a colher os benefícios, a minha vontade era sair gritando para todo mundo: gente, olha que coisa legal, né? E eu acho que essa deve ser a sua vontade também, né? De querer espalhar o que é bom, porque eu vejo que você compartilha muita coisa legal lá no seu Instagram, né? Até depois vão lá olhar o Instagram do Diogo, porque assim tem muita informação legal, né? E falar nisso, eu tô aqui com a receitinha da pizza para fazer, as minhas filhas me contam: mãe, a pizza, pizza, Aquela pizza é né? boa, hein? E eu vou. Nossa, eu fiquei morrendo de vontade. Gente, eu preciso fazer, porque eu também tenho uns probleminhas aí com a farinha, com leite. Nossa, é perfeito, né? Aquela substituição. E eu já faço o frango todo desfiadinho, né? Eu já deixo congelado e vou usando. E aí, para usar para fazer uma coisa assim, uma massa,
Fica perfeito, deve ser uma delícia também, né? Nossa, muito bom, é muito bom. E você vê, a massa é feita de frango, né? Não tem praticamente nenhuma farinha ali. É sensacional. E é uma pizza que fica com um gosto quase igual. É, não vamos dizer assim, igual, mas fica bem parecida, mas saborosa, tanto quanto uma pizza normal, né? Então dá para com certeza suprir bastante a necessidade de comer uma pizza. Que legal, Diogo. Então Mas vamos começar. Então, vamos. fala um pouquinho sobre você, fala um pouquinho, né, do seu trabalho, da onde surgiu isso, como que você conheceu, fala aí um pouquinho de você para nós. Primeiramente, você falou que ficou feliz de me conhecer, mas eu acho que eu fiquei mais feliz de ter conhecido você ainda. Porque eu, quando comecei no meu processo de emagrecimento, eu pesava 150 quilos praticamente. E eu estava assim, muito acima do peso, numa síndrome metabólica, né? Meus hormônios estavam todos alterados, eu estava simplesmente caminhando para uma diabetes tipo 2. Então foi onde eu decidi mudar de vida, comecei a pesquisar sobre o assunto, comecei a ir em busca mesmo do que eu poderia fazer para emagrecer. Porque eu já tinha tentado muitas e muitas dietas, assim, às vezes a gente não fala, né? Muitos amigos não sabiam, mas eu sempre busquei o que tinha acontecido comigo para ter engordado tanto, porque eu sempre fui magro. E de uns anos, assim, de repente eu explodi. Foi assim uma bomba, assim, sabe? Foi de pouco tempo eu já tinha engordado praticamente 60 quilos do que eu tava. Então alguma coisa estava errado naquilo, né? Então foi onde eu busquei na realidade, o que poderia fazer para emagrecer. Então fui atrás de médicos, muitos médicos, excelentes profissionais que me ajudaram, que me falaram a importância, né, até do jejum intermitente. Hoje muitas pessoas são contra, muitos profissionais são contra o jejum intermitente, muitos profissionais são contra a low carb, mas foi onde eu me encontrei, foi onde eu consegui emagrecer e com saúde, ao contrário desses profissionais que não sabem o que falam, infelizmente, e eu encontrei minha saúde ali. Então, é assim, até normal, até entendo que muitos profissionais são contra o jejum, contra a prática da low carb, até porque isso não é ensinado em faculdade. Isso não é ensinado em faculdade. Então, eu entendo que eles não têm um conhecimento dos benefícios que são essas duas práticas, né? Então, até fico, vamos dizer assim, triste por saber que dentro de uma faculdade não é ensinado os maiores benefícios que né, essas duas práticas. E eu até sei o motivo, né? Não vou falar aqui até para não entrar em polêmica, mas esse não é o que da questão, né? A gente está aqui para falar sobre outro assunto. Mas foi aí nesse período que eu conheci o caldo de ossos, né? Os benefícios do caldo de ossos que tem para nossa saúde. Primeiro que tudo que é de origem animal, o nosso corpo ele absorve melhor, ele tem uma biodisponibilidade melhor. Então, o que é uma biodisponibilidade? Tudo que é da origem animal, o corpo ele tem uma absorção maior, né? Então, primeiro, um dos mais benefícios ali do caldo de ossos, colágeno, né? Então, tem pessoas que hoje suplementam colágeno em pó, em isso e aquilo, colágeno hidrolisado, colágeno. Você foi uma delas. Fui E assim, há muito tempo. não tem. O corpo ele absorve muito pouco aquele tipo de colágeno. É praticamente nada, né? Então, Olha, dinheiro jogado fora. Eu já consumi também, vixe, quantos colágenos já não comprei e pra nada, né? Então eu comecei a buscar, eu vi no caldo de ossos essa opção de um colágeno de origem animal que teria uma biodisponibilidade melhor, e foi onde eu falei, ah, legal, né? Mas não é só isso, né? O colágeno é um dos benefícios que tem no caldo de ossos. Primeiro começa pela saciedade, né? Não quebra o jejum, não tem carboidrato, não quebra o jejum metabólico, né? Não faz o pâncreas liberar insulina. Então a gente tem ali diversos benefícios para quem até faz o jejum intermitente, de que o caldo de ossos ele não vai quebrar o jejum intermitente. Então eu particularmente, sempre fui louco atrás e é uma coisa muito difícil de fazer, né? Eu reconheço que não é fácil. Então para mim foi sempre um desafio fazer o caldo de ossos, até por não ter o tempo, não ter ali uma panela adequada, uma panela de qualidade para fazer. E quando eu descobri você aqui em Maringá, eu falei, eu não acredito que tem uma empresa, porque eu conheço empresas ali de São Paulo que sempre faziam, né, que falam, que faz a divulgação.
E eu segui essas empresas, falava, poxa vida, né? Como que faz, né, para comprar um caldo de ossos dessas empresas? E ficou a Natane me falou de você. Ela falou, ah, não, tem um caldo de osso em Maringá. Eu falei, não acredito, né? Eu preciso comprar, preciso ir atrás. E ela me apresentou. Natane, muito obrigado por apresentar a Vanessa. Para mim foi, assim, de grande utilidade. Consumo aqui, a gente sempre consome. E o caldo de ossos, né? Além de todos esses benefícios, tem as vitaminas, né? Os nutrientes, as gorduras, os aminoácidos essenciais. Então é rico, como eu disse no começo da live, é um super alimento para quem quer se nutrir de verdade. Então, basicamente, foi um pouquinho da minha história, falar quando eu comecei a emagrecer e conhecer o caldo de ossos, né? Então, basicamente é isso, né? A questão do meu conhecimento do caldo de ossos. Você falou que começou a usar e foi bom, e você ajudou a emagrecer de uma certa forma. Isso de associar o jejum intermitente, você mesmo disse, né? Que muitos profissionais que não recomendam. Então, significa que eu posso fazer o jejum e tomar o caldo de osso e não vai atrapalhar meu jejum, é isso? Exato, Fala um pouquinho sobre o exato, exato. Não atrapalha o jejum porque o caldo de ossos ele não tem índice glicêmico. O índice glicêmico dele é baixíssimo, quase zero. Então isso faz com que o pâncreas não libere insulina. Então tudo que a gente come e o pâncreas não libera insulina, você continua no jejum metabólico, né? Você quebra, dependendo da quantidade, o jejum calórico, né? Mas não é esse o nosso foco. O verdadeiro jejum é um jejum metabólico, porque você está ali trabalhando o nosso metabolismo, é hormonal. Então tem uma segunda intenção que é trabalhar os hormônios. Então o caldo de osso ele não vai quebrar o jejum metabólico, até por esse fato de não ter ali o índice glicêmico, não vai mexer na insulina, a insulina vai ficar quietinha. E quanto mais a insulina fica quietinha, mais a gente entra num modo de queimar a gordura. Então, assim, até tem pessoas que ficam assim, nossa, mas o caldo de osso tem muita caloria. A gente tem que quebrar esse mito da caloria com o ganho de peso. Porque na maioria das vezes o ganho de peso não está na caloria em si, está no tipo da caloria que a gente está ingerindo. Então é diferente pegar um café, às vezes de manhã eu tomo um café com um óleo de coco, um café até com umas colherzinhas de caldo de ossos, óleo de coco, manteiga. E tem gente que não entende, fala, nossa, mas você está colocando caloria aí, né? Mas é o tipo da caloria que eu estou ingerindo. Então é uma gordura, uma energia boa para o meu corpo. Diferente de uma energia que seria um carboidrato logo cedo. Então as pessoas hoje elas têm que entender que o carboidrato não quer dizer que você tem que cortar 100%, mas logo cedo o seu corpo ele passou a noite inteira se livrando de todas as toxinas, se livrando de praticamente tudo que a gente comeu de errado no dia anterior. E aí logo cedo a pessoa já começa o dia entupindo de açúcar. Então ela já coloca um café com açúcar. Então o café com açúcar é totalmente diferente de um café com uma manteiga. Pode ser, o café com a manteiga pode ser gorduroso e ter calorias, mas o efeito metabólico que ele vai ter dentro do meu corpo é totalmente diferente de um café com açúcar. Então a pessoa começa com café com açúcar, pão francês, ele já começa ali naquela bomba de glicose logo cedo. Então ele já quebrou o jejum, que lá não existe mais jejum ali. Então a pessoa começa ali o dia toda inflamada. Então começa aquele dia sem disposição, porque o açúcar ele dá ali 2 horas só de energia, depois ele vai precisar de mais açúcar, mais carboidrato. Ela começa 7 horas da manhã, toma um café. 10 horas ela tá com fome de novo, precisa comer de novo, vai lá, come outra coisa, normalmente outro carboidrato. Meio-dia, vamos almoçar, mais carboidrato, mais refrigerante. 3 horas, mais carboidrato. Então ela entra num looping eterno de carboidrato. Então ela não sabe por que ela está engordando. Às vezes eu nem como muito, mas o pouco que ela come é de carboidrato, né? Totalmente diferente de um caldo de ossos. Então você começa o dia com gordura essencial para o corpo, porque as gorduras elas são essenciais para o nosso corpo, gordura animal, gordura saturada, totalmente contrário do que muitas pessoas dizem, que gordura vai te matar, vai te dar infarto. Veja bem, nós estamos vivendo num mundo hoje, qual que é o ranking de morte? O ranking de morte mundial, em primeiro lugar, ataque cardíaco, né? São doenças cardíacas. Então tem problemas de coração. Por que isso? De um tempo para cá, começaram a introduzir o óleo vegetal,
que é o óleo de milho, óleo de soja, óleo de canola. Então, esses óleos vegetais é o que, segundo alguns estudos, que está em incidência nesses problemas de coração. Antes disso, as pessoas não morriam tanto do coração como morrem hoje. E as pessoas consumiam ali a banha de porco, consumia uma manteiga, e não tinha problema nenhum. As pessoas eram mais saudáveis, né? Eram poucas doenças que as pessoas tinham. Claro, nada relacionado à alimentação, né? Muitas vezes pela a higiene. Então tinha isso também, né? A higienização do passado, totalmente diferente hoje. Então as pessoas acabavam ali pela falta de higiene tendo uma complicação. Mas a alimentação em si, ela é muito boa. Tá? As nossas avós lá sempre fizeram com banho de porco, fritavam as coisas com banho de porco. Inclusive o caldo de ossos. Você falou, é uma moda, né? Mas isso é muito antigo. Se você pegar os avós, eles já faziam caldo de osso, mocotó, né? Tudo isso. Então já sempre existiu isso. É que hoje, cada vez mais, está deixando de falar. Eu mesmo não conhecia, né? Há pouco tempo atrás. Mas já é uma prática muito antiga. Infelizmente, as pessoas estão falando pouco do caldo de osso. Mas é de grande interesse, né? Para a saúde pública, vamos dizer assim. Para mim, né, eu, como eu disse, é muito difícil fazer, eu fazia muito pouco, mas me ajudava na saciedade. Porque eu acordava, muitas vezes tomava meu café com caldo de ossos, né? E eu tinha saciedade, eu não tomava, eu não comia lá às 10 horas da manhã. Eu já ia só almoçar. Muitas vezes eu conseguia chegar no almoço totalmente sem fome, só com a saciedade que eu tinha do caldo de ossos. Então isso é muito bom, é muito importante. Outra coisa, Diogo, isso você falou, né? Até do jejum intermitente, até isso de toma café e depois só almoço. É porque também era uma modinha assim, vamos comer de 3 em 3 horas, né? Isso me parecia sempre, eu ficava sempre com o pé atrás. Nossa, de 3 em 3 horas, assim, às vezes de 2 em 2 horas. A impressão que dava assim é que eu tinha que sempre ter alguma coisa para colocar ali na minha dieta, né? Sempre, não sei, às vezes uma barrinha de cereal, alguma coisa para estar colocando ali na dieta, né? Mas isso também é como se fosse, assim, é desnecessário, é isso? Ou não? Esse negócio de comer de 3 em 3 horas para perda de peso não tem nenhuma comprovação científica de que isso funciona, nenhuma. Não conseguiram provar isso. É só você pegar as pessoas que estão acima do peso, que tem que comer de 3 em 3 horas. Quantos quilos elas conseguem emagrecer? Né? Elas conseguem emagrecer 50 quilos fazendo isso? Muito difícil. Muito difícil. Falando a realidade hoje, é muito difícil. Né? Então eles, mas é constância, é com o tempo. A pessoa desiste, ela não vai continuar. O obeso, a gente tem que entender a mente de um obeso. Então eu entendo porque eu já fui. Então o obeso, se ele não tiver um resultado, se ele ficar o mês inteiro comendo de 3 em 3 horas, uma torradinha aqui, e ele emagrecer 1 quilo no final do mês, ele não vai continuar. Ele vai parar, ele vai desistir. Agora, diferente, a pessoa faz um jejum, a pessoa faz um low carb, ela diminui a quantidade de carboidrato que ela come. Então, o objetivo dela é perder peso. Ela tá com um objetivo diferente. Então, às vezes, não, carboidrato não pode, porque você vai desmaiar, você vai ter uma hipoglicemia. Não é bem assim, não é bem assim. Claro, pode acontecer, mas é muito raro. Acontece em casos extremos de pessoas que não estão sabendo fazer uma low carb e não estão sabendo fazer um jejum intermitente. Então pode acontecer, mas é muito difícil que isso ocorra. Porque se ela estiver se alimentando, né, verdadeiramente com comidas de verdade, no período de janela de alimentação, é muito difícil ela ter uma hipoglicemia, é muito difícil ela desmaiar. Então ela vai ter energia de sobra. Então tem até algumas pessoas que falam, quem faz low carb está morrendo, né, falta energia pro cérebro, falta glicose pro cérebro, essa pessoa vai desmaiar, essa pessoa vai... Puta que pariu, desculpa a palavra, mas é totalmente o oposto. Eu falo assim, eu me sinto um leão logo cedo quando eu acordo. A minha energia tá lá em cima, no 220. Eu malho, faço academia em jejum. Hoje mesmo não jantei, eu acabei pulando a janta e vou malhar amanhã em jejum. Vou estar lá malhando em 18 horas em jejum. Me sinto bem, não desmaio, não acontece nada, não sinto uma dor de cabeça. Então isso, é claro, é com o tempo, a pessoa vai acostumando. Mas depois que ela chega nesse patamar, ela consegue fazer um exercício físico tranquilamente. E se você pegar os nossos antepassados, né? Imagina hoje alguns profissionais com os nossos antepassados 2.000 anos atrás, 5.000 anos atrás,
15 mil anos atrás, que eles dependiam da caça, que eles não tinham essa, vamos dizer assim, canola, torradinha de manhã, que eles caçavam em jejum, eles estavam lá em jejum, muitas vezes ficavam 5 dias sem comer, a alimentação era escassa, não tinha a alimentação que a gente tem hoje, era escassa. Então, quantos dias eles não ficavam sem comer? E aí, quando eles viam o animal, eles iam lá, caçavam o animal, porque o corpo ele liberava adrenalina, ele liberava testosterona. Então, subia a testosterona, a insulina baixa. Então, tinha disposição, tinha força para eles poderem caçar. E não tinha carboidrato naquela época, era muito pouco. Né? Qual que era a fonte de alimentação, né, dos nossos antepassados? Era carne. Né? Era carne, era proteína, era gordura. Muito pouco. O carboidrato veio depois da Revolução ali, ou até mesmo na época do plantio, que descobriram, né, os plantios, começaram a plantar grãos, e aí veio mandioca, feijão, enfim. Então, isso antes disso era só carne, só gordura, só proteína. Foi a carne que permitiu com que nós evoluíssemos. Se não tivesse essa alimentação, né, no passado, talvez a gente nem estaria aqui hoje, né? Se dependesse só dos grãos, se dependesse só ali de alguns carboidratos, frutas, a fruta era sazonal. Não existia essa quantidade de fruta que a gente vê hoje. Então, a fruta é boa, a fruta, né, sempre existiu, mas era sazonal. Então, era em determinadas épocas do ano. Então, eles comiam a fruta que estava naquele determinada época do ano. Né? E o índice glicêmico da fruta do passado, totalmente diferente de hoje. Você pega uma banana, uma laranja, a frutose era bem diminuída. A frutose não era tão alta como é hoje. Então, hoje, a gente vê aí um mundo que está mais frutose, as pessoas consumindo muito carboidrato, né? Mudaram a pirâmide alimentar. Então, antes, quando era gordura como fonte de energia, hoje é o carboidrato. Né? Por quê? Descobriram que o carboidrato, ele tem um glicogênio, né? Quando a gente ingere ele é transformado em glicogênio e vai para o músculo. Então, alguns atletas, eles usam o carboidrato para ganhar músculo, para crescer. Mas isso não é aplicado para quem está obeso. Né? São objetivos diferentes. A pessoa que está obesa, ela está numa síndrome metabólica, ocasionada pelo excesso de carboidrato. Ela não treina, ela não faz nenhuma atividade física. Ela está toda inflamada. Então ela está ali com uma resistência insulínica. E o que fazer para ela poder conseguir emagrecer, reverter essa situação dela? É tirar o carboidrato, principalmente os carboidratos simples, né? São amido, açúcar, refrigerante, pão, pizza, né? Esses amidos, né, que são os carboidratos simples, refinados. Então esses são os que mais são prejudiciais. E são normalmente é o que a pessoa mais consome, né? Então a gente precisa ter essa noção do que a gente está comendo. E se a pessoa está acima do peso, ela está ali num processo de síndrome metabólica, ela precisa rever o conceito dela. Ela não vai conseguir emagrecer se ela não reverter essa síndrome metabólica dela. E como que a gente resolve síndrome metabólica? Isso que você estava falando, né? Do café da manhã. Então, quer dizer que, assim, aquela tapioca, aquela banana de manhã, não é a melhor refeição para amanhã, uma tapioca. Porque eu lembro que eu passei muito tempo assim, comendo tapioca de manhã, aí tapioca com queijo, tapioca, nossa. Para uma pessoa que está obesa, a tapioca é o mesmo que um pão francês, tem a mesma quantidade de carboidrato. Então tem muitos hoje, personal trainer, muitas pessoas que malham, que elas comem, beleza, tudo bem. Aquela pessoa ali que tá precisando ganhar massa, que tá precisando ganhar peso, aquela pessoa tem um objetivo diferente, ela pode comer. Tá banana, tapioca, né, alguns tipos de grãos. Mas a pessoa que está acima do peso, que precisa tirar o carboidrato, precisa reverter a síndrome metabólica dela, ela não pode comer. É o mesmo que eu estava vendo até um médico, ele é endocrinologista, Dr. Lucas Matos. Ele falando, ele estava indignado, porque a pessoa está com diabetes, né, tem lá diabetes, e dentro do hospital eles dão torradinha para essa pessoa. Né? É o cúmulo isso que está acontecendo, é o cúmulo. Né? Por que a pessoa não consegue nunca curar a diabetes dela? Ela continua firme ali no carboidrato, firme na glicose, ela não consegue tirar. E muitas vezes, quando a gente faz uma low carb, faz o jejum intermitente, é a reversão da diabetes tipo 2, ela cura. E enquanto a diabetes tipo 1, ela consegue diminuir a quantidade de insulina que ela
aplica nela. Então, é a cura para muitas doenças. É a cura para muitas doenças. Se as indústrias farmacêuticas soubessem, né, se elas pudessem, soubessem, elas sabem, mas eles não falam. Mas se eles pudessem colocar o jejum intermitente numa cápsula, nossa, estaria tudo resolvido. Né? E se as pessoas soubessem dos benefícios do jejum intermitente e da low carb, hoje quase não existiria farmácia. Né? As farmácias fechariam por falta de comprar remédio. As farmacêuticas iriam à falência. Tanto o jejum, até a vitamina D, né? Que é importante para muitas funções do nosso corpo, né? Funções metabólicas, inclusive, antidepressivo, anti-câncer, anti-Alzheimer. Então as pessoas não sabem disso. As pessoas estão carentes dessa informação porque não é passado. Não é de interesse, muito menos da mídia, passar isso. Então as indústrias farmacêuticas, as indústrias alimentícias, eles não deixam, eles abafam essa informação. Então as pessoas elas ficam carentes e acabam seguindo ali o efeito manada, né? Vai no que o povo faz, vai no que aquilo que a mídia fala. Então a mídia faz a propaganda da margarina, família feliz, todo mundo comendo margarina de manhã, os sucrilhos, né? A indústria americana, nossa, sucrilhos, né? O cereal matinal. Isso é um veneno, isso é um veneno. Além de conter também o óleo vegetal em tudo isso. A margarina é óleo vegetal. Um veneno para a nossa saúde, o óleo vegetal. Então, o cereal tem óleo vegetal, tem carboidrato. Então, já é outra coisa, outro fator também de risco para quem está acima do peso e está querendo perder peso. Não tem como, não tem como. A pessoa que quer emagrecer, ela precisa ter a noção, preciso cortar isso. Como que eu vou fazer? O que eu posso comer? Eu posso comer proteína e gordura. Né? Principalmente a gordura boa, abacate, coco, ovos, o caldo de ossos, manteiga, né? Tudo isso entra nas gorduras boas. Né? Banho de porco, carne de porco, gordura da carne, tudo isso, nossa, se as pessoas, né, às vezes tem até aquele mito, né? Essa carne da picanha vai matar a pessoa do coração. Mito isso, maior mito, não tem nada comprovado cientificamente, nada. O colesterol vai te matar. O colesterol não é ocasionado pela... o nosso corpo produz colesterol. O fígado faz o nosso colesterol. O que é o colesterol? Ele não é gordura. Ele é um transportador da gordura. Então, toda gordura que a gente come, o fígado ele vai produzir o colesterol. Então, a pessoa vai ter um aumento de colesterol. Mas não quer dizer que esse aumento de colesterol vai dar um infarto na pessoa. Não é o colesterol alto que vai matar a pessoa. É o processo inflamatório dela junto com o colesterol alto. Então ela consome gordura vegetal. Então o colesterol, normalmente, ele diminui porque a gordura vegetal não faz produzir o colesterol, mas aumenta a mortalidade. Então a pessoa não tem colesterol, mas tem a mortalidade alta, está toda inflamada, está todo, né, desregulado o corpo dela. Então esse é um dos problemas hoje da nossa atualidade. Isso que você falou, Diogo, da diabetes, é realmente assim, eu conheço muitos casos, até tenho casos próximos, né, de pessoas com diabetes. E, nossa, mas são muitos remédios, assim. E você falou da reversão. Eu já tinha escutado falar, mas você acha então assim que essa dieta mais baseada nesses alimentos que você me disse, né, no caldo de osso, nessas gorduras boas, elas podem então até reverter uma diabetes tipo 2, por exemplo? Com certeza, reverte, reverte. Não é falado explicitamente, mas reverte sim. É a cura, a pessoa não precisa de remédio. Então a pessoa vai no médico hoje, o médico fala, vamos tomar aí um remédio. Doutor, preciso cortar o pão? Não precisa cortar o pão não, continua comendo pão, mas toma um remédio. Né? Então é isso, hoje infelizmente é o que acontece. Mas se a pessoa conseguisse tirar isso, ela conseguiria reverter totalmente. Conheço muitas pessoas que conseguiram reverter com o jejum e com a low carb, né? Tem gente que faz a cetogênica também, que é uma dieta um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais extrema, mais restrita. Restrita não na questão de passar fome, não na questão de não comer. Mas alguns alimentos, elas são até na quantidade calórica, então ela é bem controlada. Eu, particularmente, nunca fiz, não cheguei cheguei a fazer ainda, porque eu consumo bastante. Então eu não... Desculpa, não entendi?
não foi necessário fazer, Não mas foi se necessário. tivesse. Não foi necessário. Eu, com o jejum e com a low carb, foi o suficiente para eu emagrecer 50 quilos. E uma outra coisa muito importante, sem perder massa magra. Eu não perdi muito. Claro, a gente sempre perde um pouquinho, né? Até porque é outro estudo cientificamente comprovado, né? Um médico falou isso, um médico já trouxe todo o estudo. A pessoa, quando ela faz o jejum e quando ela faz uma low carb, não é que ela perde músculo, ela perde o glicogênio, que é o carboidrato que está dentro do músculo. Né? É o que faz o músculo inchar. Então ela perde o glicogênio e vai perder o volume, e aí na hora da avaliação falam que perdeu a massa magra. Mas não perdeu o músculo, perdeu o glicogênio. Então, com o consumo de proteínas, o que forma o músculo? Que é o que vai formar o músculo? Músculo mesmo. É proteína, que vai ser quebrado, né? São os aminoácidos, que isso é quebrado e aí a pessoa vai conseguir fazer a formação de músculo. Teve uma pergunta aqui em cima, Ai, não vi. só para poder responder, a Heloísa Scarabelli. É possível direcionar o jejum intermitente para o ganho de massa magra, mas não com foco em emagrecimento. É possível, é possível. Por quê? Quanto mais você está em jejum, mais aumenta o seu hormônio de GH. Hoje tem muitos atletas que tomam GH, né, que é um hormônio para crescer. Então, o jejum intermitente aumenta o hormônio de GH. Né? Por que isso? Isso é uma fisiologia do nosso corpo humano. Volto lá nos nossos antepassados que precisavam caçar, que ficavam muitos dias sem comer. Então, quando eles estavam em jejum, o corpo ele precisava criar força, criar energia. Entra a questão da adrenalina, entra o aumento da testosterona e também aumenta o GH, que é o hormônio do crescimento. Então, isso também, o jejum também ajuda na massa magra por esse fator. Nossa, que legal. Claro que É o isso que jejum você estava. o jejum tem que ser muito bem feito, né? Às vezes as pessoas falam, faço jejum. Mas se elas não consumirem as calorias necessárias, elas podem sim ter um catabolismo proteico ali e perder músculo. Né? Ela tem que, no período de janela dela, ela tem que comer. Né? Principalmente comidas com baixo índice de carboidrato. Né? Isso também É muito bom um direcionamento, né, Diogo? muito bom do que, desculpa? Um direcionamento com um profissional, né? A pessoa que precisa, né? Sim, Às vezes, jejum, eu vou ficar sem comer aí tantas horas e pronto, mas é o maior não é erro. bem assim. É o maior erro. Tem pessoas que, comecei o jejum. Ah, legal. E aí, estou passando mal. É falta de carboidrato. Não é falta de carboidrato. Ela vai lá e come um carboidrato. Ela acha que é falta de carboidrato. Então, outras pessoas acabam também, comecei o jejum, passa mal, desmaia, porque não comeu o suficiente. Então, naquela janela aberta dela, ela tem que comer. Ela não pode ficar sem comer. Né? Ela tem que Mas comer o que. comer um alimento, comer comida de verdade, né? Não ficar lá torrando em açúcar. E quando eu falo de carboidrato também, não é cortar todos os carboidratos, até porque é impossível cortar carboidrato. Mas principalmente os refinados, né? O açúcar, o amido, a farinha, isso são os carboidratos simples, né? Os refinados que prejudicam. Mas depois que a pessoa chegou no objetivo dela, que ela conseguiu emagrecer, aí ela vai precisar ganhar massa. Ela vai precisar ir para musculação, ela vai precisar porque a musculação também aumenta o metabolismo, né? Acelera o metabolismo. Porque o músculo ele queima muito. Então a pessoa, quanto mais músculo tem, mais ela queima. Então o carboidrato, principalmente os complexos, eles vão ajudar um pouquinho nisso também. Batata doce, né? Alguma desse tipo de carboidrato vão ajudar a pessoa a ganhar essa massa também. Mas claro, isso dentro, se ela fizer um jejum, não tem problema nenhum. Até porque a atividade física em jejum comprovada que é muito boa, principalmente para o coração. Né, os exercícios aeróbicos são excelentes em jejum. Ele faz até um detox no corpo, não é isso? Exato, exato. É interessante até para o intestino. O nosso corpo, cada vez que a gente come, então muitas vezes o corpo ele demora ali 8 horas para fazer a digestão. Fazer a digestão e fazer também a absorção dos nutrientes. 8 horas. A partir de 8 horas você já entra em jejum, então o corpo já com calma fez a digestão, fez a absorção dos nutrientes, então o seu corpo ele já está apto para ter uma próxima refeição.
O que acontece isso é que às vezes as pessoas estão ali toda hora comendo, não dá tempo do corpo absorver e muito menos fazer a digestão daquele alimento, né? Então, com certeza é um detox. A pessoa, quando ela faz ali o jejum, até pra você ver, as pessoas estão doentes, tá sem fome, é o próprio natural do corpo humano, tá sem fome, putz, perdi a fome. Por quê? Porque ela passei mal, tô intoxicado, ela não consegue comer. O corpo não aceita comida. Então o jejum já entra até aí para a pessoa ver que ele vai melhorar ali a inflamação, a infecção alimentar, alguma coisa que ela teve. Então é da própria pessoa isso, né? Então ela, não quero comer, preciso ficar, nossa, não consigo comer nada. Então o corpo já faz a pessoa não comer, né? Porque ele já sabe que ficar um pouco sem comer, ele vai ser um detox. Muito bom. Nosso corpo é muito inteligente, né? É que a Muito, gente não confia no muito. poder do corpo, no poder das coisas naturais, a gente quer tudo em cápsula, né? Quer sempre abrir pacotes, né? Desembalar coisas. Exatamente. E é isso mesmo, né? Essas comidas de verdade, né? Comida que você tem que descascar, que você tem que cozinhar, é muito melhor. Outra coisa que eu queria perguntar para você, Uhum. você falou que faz o uso do caldo no café de manhã. E tem muita gente que fala assim para mim, né? Falando, ah, gordura boa. Mas você sente gosto de gordura Não, no seu café? não sinto, né, nada. Não tem gosto. É como se tivesse o café com uma coisinha ali. Não altera em nada o paladar. O meu não alterou em nada. É porque assim, eu faço a separação, né, daquela gordura espessa Aham. para a parte da gelatina, né, Sim, que é o caldo de que é o, colágeno que a o, gente usa o bastante. colágeno, isso. Ó, a Aline usa E no aí chá, muita gente legal. fala assim, nossa, mas vou usar isso de manhã, vou comer, mas vai ter gosto de gordura. Como eu vou colocar no suco? Como eu vou Vai colocar? ficar com Eu vi aí café que com você gosto falou de carne, né? é, acho que as pessoas têm essa fantasia, Sim, né? e aí já fica aquele E você negócio pode no colocar. inconsciente. Mas não, Aham. não tem gosto Você- nenhum. O que Sim, mais que você usa? eu gosto de fazer de manhã, quando eu vou treinar, eu uso, quando eu estou em jejum, eu tomo café com óleo de coco. Porque também o óleo de coco é uma gordura boa, que vai me dar uma energia, que vai me dar ali, até pro cérebro, uma gordura boa pro cérebro, tem ácido láurico. O leite materno também tem ácido láurico. Então é o que ajuda a formação do recém-nascido, né? Tem ali todo esse ácido que vai ajudar muito na formação do cérebro. Então, o óleo de coco também tem um ácido láurico. Então isso é muito bom mesmo. Até para poder ter uma energia, vamos dizer assim, uma energia limpa, né, dentro do nosso corpo. Eu tenho também o Bulletproof Coffee, né, que é o café à prova de balas. O que é o café à prova de balas? Ele é o café com manteiga, né, tem pessoas que colocam nata ou creme de leite, café, manteiga, nata ou creme de leite, gengibre, tem gente que coloca um pouquinho de pimenta, cúrcuma, aí vai, né? Aquele monte de coisa. Mas eu normalmente coloco café, manteiga, óleo de coco ou TCM, né, que é o triglicerídeos de cadeia média, que é extraído do óleo de coco, e nata. Então, café, manteiga, TCM ou óleo de coco e nata. Aí eu bato e tomo. Também é um super gorduroso, porém gordura boa, gordura essencial para o nosso corpo. O nosso corpo sem Esse você gordura, já sente mais, né? como é que é? Gordura. Sente mais. Esse. Já Ah, sente mais. Já sente. Já sente, mas é gostoso. Pensa um cafezinho com manteiga, uma delícia. Né? Sente o gostinho. eu Até a gosto. nata, né? Até a nata ali parece que tá até um café com leite. Então dá aquela sensação de café com leite. Eu lembro você falando agora do café com manteiga, que minha mãe fazia quando a gente tinha tosse, alguma coisa assim, dor de garganta, e ela fazia café com manteiga. Gente, e você falando que usa aí no seu café da manhã, que máximo. Eu não sei dizer os benefícios para não quebra o jejum, Aline. A Aline perguntou se quebra o jejum. Não quebra o jejum. Não quebra o jejum metabólico, né? Que é o que eu faço hoje. Né? A minha insulina continua quietinha, então eu não tenho oscilação, portanto não quebra. Para o jejum intermitente não vai quebrar. Estava falando, o café com a manteiga, tem algumas pessoas que falam, né, que melhora até a dor de garganta,
né? Tem uma melhora ali da gripe. Eu não sei dizer o porquê disso, né? Mas eu sei que eu É. tomo para energia, né? Para um outro objetivo. Mas já tomei quando eu tava com dor de garganta quando eu era pequeno. Minha mãe já me deu. Que máximo. Ó, outro falando aqui, Caldo de ossos com para super pedalar. coffee para pedalar. Excelente. Sensacional. Dá uma Dá energia, uma energia, né? uma bomba de energia e uma energia limpa, né? Uma energia boa. E isso estimula a quebra de gordura. Então, quando a gente come esse tipo de alimento gorduroso, então tem pessoas que falam, já vai engordar. Mas esse tipo de gordura vai estimular mais ainda a quebra de gordura, a queima de gordura no nosso corpo, que é a lipólise, né? Então ele vai estimular essa queima de gordura. Então a pessoa está comendo gordura e o corpo ele vai queimar mais gordura ainda, porque ele usa a gordura como fonte de energia, não mais o carboidrato. O que é o carboidrato? Ele é uma fonte de energia, né? Tem pessoas que consomem só para fonte de energia. Se eu não consumo carboidrato, se eu consumo em excesso, o nosso fígado vai estocar. Então a pessoa começa a estocar carboidrato, estocar, e o corpo dele está ali preparado para estocar comida. Então, quanto mais você comer, mais ele vai estocar, principalmente os carboidratos. Então, quanto mais carboidrato, o corpo olha que lá e fala assim, nossa, uma fonte de energia total. Eu não preciso nem fazer a gliconeogênese. Eu vou falar sobre a gliconeogênese. Então, já vem ali uma energia pura para ele. Ele falou, vou estocar. Porque eu não sei se amanhã essa pessoa vai ter comida ou não. O nosso cérebro ele é primitivo ainda. Por mais que a gente evoluiu, o nosso cérebro ele tem ali aquela questão primitiva, não sabe se amanhã vai ter comida. Por mais que nós saibamos, mas o nosso inconsciente trabalha de uma maneira que não sabe. Então, tudo que a gente puder consumir, tudo que o corpo puder acumular essa energia, ele vai acumular. E o carboidrato, como é uma energia pura, o nosso fígado ele vai acumular. Por isso que as pessoas têm gordura no fígado. Não é por gordura, não é porque ela comeu muita gordura, é o excesso de carboidrato. Então começa ali a estocar no fígado. Então o fígado é o primeiro já a sentir. Então depois vai para o abdômen, vai para a barriga, vai para a papada, vai para os braços. Então esses são os primeiros. O fígado é o que mais sente. Porque o que ele puder fazer para acumular esse excesso de carboidrato, ele vai acumular. Aí a pessoa começa, mas é muita gordura que eu tô comendo. Aí vai às vezes algum profissional, corta a gordura. Não tem nada a ver a gordura, é o excesso de carboidrato. Ela tem que cortar o carboidrato para poder curar a esteatose hepática dela, que é a gordura no fígado. Eu estava falando Legal. sobre a fonte de energia. O nosso corpo ele tem essa capacidade de transformar tanto a proteína quanto a gordura em glicose. Por isso que quando a gente faz o jejum e a low carb, você não desmaia. O cérebro precisa de glicose, 120 gramas de glicose por dia. Mas a proteína, que se eu comer uma carne, por exemplo, ele vai pegar aquela proteína e ele vai transformar em glicose. Então esse é um processo bioquímico chamado gliconeogênese. Então ele transforma aquilo em glicose. Eu não vou faltar glicose para mim, desde que eu consuma alguma comida. Então o corpo ele não vai estocar o carboidrato no fígado, ele vai transformar o que eu comi em glicose e manda para o cérebro. O resto a gente metaboliza. Né? Não vai ter esse problema de estocar gordura, de estocar comida e nem energia. Então, a gente tende a quebrar isso. A gente quebra esse ciclo. Então isso é muito importante, muito interessante mesmo. Tem umas perguntinhas aqui. Vamos lá. Pode colocar o caldo? Grelhar. Caldo de ossos para grelhar ou fritura? Se elevar a temperatura, né? Sim, Eu sim. uso aqui. Dá para fazer, dá para fazer, Dá para fazer sim. Não Sempre perde nutrientes. não perde. É que tem algumas, por exemplo, a banha de porco mesmo, se você colocar em temperatura muito, muito alta, ela começa a perder as propriedades. Tá, manteiga e tudo, mas é muito difícil, temperatura muito alta, né, que ele oxida. Então o caldo de ossos não vai perder não, tranquilo. Melhor fazer com caldo de ossos do que com óleo de milho, óleo de soja, Girassol. óleo de girassol, com certeza. Mais algumas Aqui tem perguntas? uma fonte de energia boa para comer antes do treino. Acho que você falou aqui, né? Já Mas falei, repete aí. ótimo, ótimo, ótimo. Eduardo, eu já tinha falado, excelente como pré-treino.
uma gordura boa, óleo de coco, caldo de ossos, manteiga, né, no café. Isso é muito bom. Aí, acho que a Aline aqui falou que usa no chá. Gente, é uma delícia. Eu tô tomando aqui meu chá, claro, com caldo de osso. Isso aqui é excelente para ajudar no sono. Não, com E certeza. incrível, mas eu tinha problemas. A minha filha mais nova, né, tem uma síndrome e eu tinha muitos problemas, assim, com ela com relação ao sono. Eu comecei a colocar no chá à noite para ela. E, é assim, mudou da água para o vinho, né? Eu não tenho mais tantos problemas com ela com relação ao sono, assim, dorme. É aquele sono profundo, que eu vejo que é profundo, sabe? Que não fica acordando, não é aquela coisa. E incrível essa relação, né, do caldo de osso com sono. E São os tomar à noite. nutrientes, né? Os nutrientes, ele tem muito magnésio também, ele tem vitaminas. Então, esses nutrientes que estão presentes no caldo de ossos ajuda até na questão do estresse, diminui o estresse, melhora a questão da saciedade por conta disso também, dos nutrientes que ele carrega. Então, tudo isso tem um porquê, né? Todos os nutrientes que estão ali presentes nele. Então, isso é muito importante. Até para quem faz o jejum intermitente, por que o caldo de osso é bom? A pessoa que começou o jejum, a insulina dela vai cair. Né? Depois de um tempo vai cair, ela vai mais no banheiro, né? Ela vai parar de reter líquido, ela vai começar a ir mais no banheiro, fazer xixi, urinar, tudo mais. Nesse processo, a pessoa vai perder muitos minerais. Então perde o cálcio, perde potássio, perde sódio, perde iodo, começa a perder todos os minerais. Então ela começa a sentir dor de cabeça. Então aqui que a primeira coisa que ela pensa, tá faltando carboidrato. Falta carboidrato, vai lá comer uma banana, né? Então não é o carboidrato, tá faltando mineral. Então o que que resolve isso, né? Muitas pessoas usam caldo de ossos também como uma forma de evitar essa dor de cabeça para quem faz o jejum, né? Repõe os nutrientes. Uma outra opção também é usar uma água, né? Você pode pôr até num super café ali, café, uma pitadinha de sal integral, caldo de ossos, aí vai aquele óleo de coco e toma. A pessoa não tem dor de cabeça. Né? Ameniza na hora, quase instantâneo, porque ela está repondo os nutrientes. O sal integral tem pessoas que tomam na água. Eu tomo na água. Eu gosto de treinar Você com. toma de manhã em jejum também? Porque eu vi o Dr. Lucas falando também, né, isso do sal em jejum. Eu fiquei assim, nossa, sal de manhã em jejum? Sim, eu treino de manhã, né? Normalmente eu vou treinar de manhã em jejum e minha garrafinha vai com água com sal integral. Por quê? O sal integral, o que é o sal integral? Ele não passa pelo processo de refinar, não é o sal refinado. O sal refinado ele perde todos os minerais dele. Então fica lá só o sódio e o iodo, né? Agora o sal integral ele tem mais de 82 minerais, que é importantíssimo para o nosso corpo. Então o sal faz bem. Então o que que virou? O sal virou o vilão e o açúcar virou o mocinho, né? Então o sal ele faz muito, é excelente para nossa saúde. O sal a gente tem que Mas consumir. não é aquele sal, não é aquele sal que a gente compra no mercado. Acha no mercado, só que não pode ser o refinado. Refinado. Ah, Se você vê lá o sal escrito refinado, não compre. Opte pelo sal integral. Então tem uma marca Vital, Vital. Então ele é o sal moído, sal marinho integral. Então esses são os sais que a gente deveria comprar. Né? Que ele tem ali o sal do Himalaia. O problema do sal do Himalaia é que tem muita gente falsificando. Então é difícil achar o sal verdadeiro que é realmente do Himalaia. Então hoje o que eu faço? Pelo custo-benefício, eu compro sal grosso, né, que é integral, e eu trituro ele no liquidificador. Então eu bato no liquidificador, ele vira o sal moído. Ele é um moído, ele não foi passado por um processo de refinação, então mantém todos os minerais ali. Eu tomo em jejum, repus todos os meus minerais, me reidratei novamente, tô ali com os minerais, tudo em ordem, vou treinar, não tenho dor de cabeça nenhuma. E energia de sobra. nossa, que legal. Isso do sal eu não sabia. O sal é Muito, muito legal. essencial. Tem gente que coloca, assim, de manhã faz o caldo, coloca o sal, coloca esse cúrcuma que você falou, Isso. faz ali um caldinho e toma. Nossa, deve Exatamente. ser excelente
excelente para É, começar. é muito bom para começar o dia. Você já começa o dia ali com. É um detox, né? Porque a cúrcuma também ela tem que estar com um pouquinho de pimenta. Pode ser qualquer tipo de pimenta, que ele potencializa os efeitos da cúrcuma. Então ele é um anti-inflamatório, é um detox ali, né, praticamente. Então isso é muito bom. É um shot matinal, né, que as pessoas tomam. Vale muito a pena começar já com um shot desse em jejum, principalmente, porque o corpo ele vai absorver melhor aquele nutriente e você vai ter ali uma melhora dos seus órgãos, tanto o intestino, o estômago, na hora de digerir qualquer alimento depois. A Aline falando aqui, ó, que toma antes de dormir. Muito bom, não é, Aline? Nossa, para mim aqui tem melhorado muito. É verdadeiro. Verdade, melhora muito o sono. A Valéria também falando. Melhora É, muito o sono. realmente, Melhora muito o sono. eu vi uma transformação grande, assim. Eu falei, nossa, se eu não tivesse, né, vendo e fazendo, eu ia achar que é coisa de doido. É coisa de Mas dor. realmente, é, como que pode uma coisa assim, lá dos nossos avós, né? Lá, uma coisa tão antiga e outra barata, né? Se for Barato. parar para pensar. É claro que assim, o manuseio, né? O preparo é A mais fazenda complicado. É. é complicado, né? E tem a É. questão do cheiro, tem gente que sente muito, que dá muita náusea por causa do cheiro, Uhum. mas é um osso, gente. É uma coisa assim que tem muitos lugares que às vezes descartam, né? E daí fazer um caldo com aquilo. E você tomar e poder até reverter algumas doenças, né? E você parar de tomar algum medicamento por causa. É assim, é uma coisa mágica, Nossa, né? é saúde, né? É muito saúde isso. E é E algo que tem que ser propagado mesmo, né? É tem algo que que a gente ser. tem que compartilhar, tem que falar para os amigos, tem que falar para os parentes. E é algo assim que eu mesma aqui eu tento espalhar o máximo para minha família, eu faço todo mundo tomar. Porque é algo que a gente quer pra gente, né? O bom que a gente quer Sim, pra gente quer que a gente ama. com Não é certeza, com verdade? certeza. Inclusive, o caldo de ossos, o que dá para fazer com ele, né? Tem pessoas que não gostam de carne. Né? Ah, a pessoa, né? Ah, tem algum problema com carne, não gosta, me dá repulsa. Mas a carne tem os nutrientes que são essenciais para o nosso corpo. Então, se ela não gosta da carne, ela pode optar pelo caldo de ossos. Eu tenho um sobrinho que ele não come carne de jeito nenhum, né? E aí eu falei pra minha irmã, falei, olha, coloca o caldo de ossos na refeição dele, pelo menos para ele ter os nutrientes da carne. Porque a criança, ela precisa desse nutriente. É a coisa mais linda quando eu vejo uma criança segurando um osso e chupando o osso. E ela tá chupando todos os nutrientes, ela vai ter uma saúde de ferro. Vai ser muito difícil ver uma criança doente. Muito difícil. Agora, infelizmente, o que a gente vê hoje no nosso cenário? Crianças que já nascem com alergia, já nascem com muita intolerância a muitos alimentos. Então, elas já nascem quase sem saúde. Por causa, primeiro que pode ser a alimentação da mãe durante a gravidez, né? Passa para o leite materno depois. Então, isso prejudica demais a saúde do bebê. Então, o bebê ele precisa ter ali, vamos dizer assim, a mãe precisa cuidar da saúde dela para cuidar depois da saúde do bebê. E se o bebê não gosta de carne, não gosta de uma coisa, coloca o caldo de ossos. Né? Coloca ali, coloca na comida. Né? Não vai dar gosto nenhum, não altera em nada o gosto da comida. O meu sobrinho não gosta de carne, mas a gente coloca, ele nem sente o gosto, ele come e tá ótimo, tá ótimo. É porque não tem o gosto. Então dá para substituir pela carne, que legal. E você usa em que receita, assim, além do café? O que você faz com caldo? Dá para colocar na sopa, né? Dá para colocar na sopa. O que a gente faz pro sobrinho, né, que gosta muito de macarrão, infelizmente, mas coloca no molho do macarrão para pelo menos ter os nutrientes né, ali dentro ali. Então assim, claro, não vai substituir nunca a carne, porque a gente teria que consumir ali em uma grande quantidade. Mas para quem não gosta, já é de grande utilidade. Porque ele dá muita energia também, o caldo de ossos dá muita energia. Principalmente porque ali ele está concentrado, né? Ele tem tudo aquilo ali concentrado. Então a pessoa, no suco de maracujá, qualquer tipo de líquido, eu colocaria sem problema nenhum o caldo de ossos. Porque ele não muda em nada a textura, não muda o gosto, não muda praticamente nada. Eu colocaria sem problema nenhum. Aqui a gente gosta muito de colocar no suco de limão também, né? E é bom a combinação, né?
do caldo com a vitamina C. Com certeza. Até a vitamina C do limão vai fazer a melhor absorção do ferro que tem, né, no caldo de ossos, né, em todas as vitaminas que está ali presente, ela vai ajudar bastante. A vitamina C, o ácido ascórbico, né, vai fazer essa absorção melhor. Então é muito interessante isso, é muito legal essa combinação dos dois. Nossa, que legal. Tem mais alguma pergunta? Vamos ver. Não, né? Não, alguém tem alguma pergunta? Falem agora. Falem A agora. Valéria, fazer minha mãe tomar. Ó, inclui aí na alimentação, viu o que o Diogo falou? Coloca Inclui. aí em tudo Dá para essa colocar em mulher. tudo, praticamente. O que dá para fazer? Sim, Depois que a comida tá pronta, você só joga por cima. Não precisa pôr junto ali na hora que estiver cozinhando. Coloca por cima ali da refeição já pronta mesmo, que vai ter uma absorção melhor ainda, né? Não vai perder os nutrientes ali na hora de estar cozinhando. Aí divide, né? Não, legal pôr no prato mesmo. Fez o prato, coloca ali, separa e já coloca no prato uma porçãozinha. é porque tem gente que não gosta nem de saber que tem, né? Que tem um certo ranço só de pensar. E aqui mesmo, dependendo que, né? Ah, não quero ver. Mas aí realmente eu vou colocando escondido até na sobremesa, eu já tenho colocado aqui. Sim, exatamente. Tem pessoas que estão fazendo sorvete. Lembra que eu te mandei? Sim, sim, eu tô testando aqui sorvete, hein? Olha que Olha aí, que olha que a tá gente vai querer. logo que Tem tem um pessoas que novo estão produto aí. eles fazem sorvete de caldo de ossos, que é uma sobremesa, né, low carb, né, vai o caldo de ossos, fica uma delícia. A, a Josi perguntou se ele é eficiente usando 4 vezes na semana. Com certeza, com certeza. É muito eficiente, sim. Usando 2 vezes já é bom, imagina 4, né? Então vale muito a Eu pena. acho que quando a pessoa conseguir consumir, né? Digamos assim, que ela não tem essa disponibilidade de fazer, ou mora muito longe, não consegue comprar aqui do Boni Food. Se às vezes ela consumisse aí uma vez por semana, é melhor que nada. É melhor que nunca ter visto, que nunca ter passado perto, é melhor do que só comer pão e. É, Exatamente, exatamente. A Amanda perguntou adoçar o suco ou não. Se adoça com xilitol e outros, interfere na absorção dos nutrientes. Vamos lá. Eu não tomo suco. Eu não gosto do suco, porque quando a gente. Deus é tão perfeito, quando ele fez a fruta, né, ele colocou o veneno e colocou o antídoto. O veneno é a frutose e o antídoto são as fibras. Quando a gente espreme a fruta para fazer um suco, a gente está mandando só frutose ali. A fibra quebrou, a fibra já separou, essa fibra não vai ajudar em nada. E a fibra, ela ajuda, quando a gente come uma fruta, por exemplo, essa fibra ajuda na metabolização da frutose, né? E quando a gente faz o suco, normalmente a gente não coloca só uma fruta. Por exemplo, a laranja. Quantas laranjas você não usa para fazer o suco, né? Então você já tem ali aquele monte de frutose. Eu não já tenho frutose o suficiente, tá uma bomba de açúcar ali, né? Aí a pessoa ainda adoça, então já é pior ainda. Eu não uso nenhum tipo de adoçante para nada, nem adoçante, nem açúcar para nada. O xilitol, ele tem pessoas que usam ele para quem faz ali uma receita, alguma dieta, né? Eu prefiro o eritritol do que o xilitol. O eritritol ele tem 0 calorias e 0 carboidrato. O xilitol ele já tem ali uma quantidade, se não me engano, 10 gramas de xilitol, ou uma colherzinha de xilitol tem 10 gramas de carboidrato. Então ele tem ali as calorias. O xilitol ele não é tão legal. O eritritol ele é melhor que o xilitol. Mas, eritritol. Voltando a falar, eu não gosto de suco, tá? O suco em grande quantidade, tem pessoas que, eu comecei a dieta. Elas vão lá, troca a coca pelo suco. E ela torna aquilo lá um hábito todos os dias. Então aquilo lá vai estar prejudicando muito o fígado. O fígado, ele é o único órgão que vai pegar aquela frutose. Nenhum órgão nosso metaboliza frutose. Nada. O fígado é o único que vai pegar para jogar fora. Jogar fora aquela frutose. Porque nenhum corpo. É veneno para o nosso corpo, a frutose. E o que acontece? As pessoas estão tendo. Como que é o nome da doença? diabetes. Não, também é diabetes.
mas fugiu o nome da doença, que é a doença do... Quando toma muito álcool. Não lembro também. Quem lembrar, fala aí. Fala aí, é doença, a pessoa toma muito álcool, ela tem cirrose. 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 Então, a frutose, ela causa cirrose não alcoólica. Cirrose hepática não alcoólica. Porque tá ali sobrecarregando o bichinho. Então, se a gente todos os dias criar o hábito de tomar suco, vai prejudicar. Vai ser tão ruim quanto Sem açúcar. sem açúcar. Sem açúcar também prejudica, por causa Puro. da frutose. Exatamente. A gente tem que selecionar poucas frutas que podem ser usadas para fazer suco, né? O que, por exemplo? Morango dá para fazer suco, só que sem acrescentar açúcar. O limão, o maracujá, né? Abacaxi é riquíssimo em frutose. Então, a melancia, abacaxi, laranja, maçã, tudo isso tem muito frutose. Então tem até um... O certo é comer a fruta. O certo é comer a fruta. O certo é comer a fruta. O que eu fiz? Marilda falou, vixe, jogamos um suco com açúcar. Marilda, você tá acabando com sua saúde. Desculpa falar. Se você, de vez em quando, não tem problema nenhum. O problema é o hábito. É tornar um hábito todos os dias. Ah, tirei o refrigerante, mas estou ali tomando um suco com açúcar. Melhor ficar no refrigerante. É a mesma coisa. Né? Então, quando a gente cria o hábito, o que eu fiz? Eu, Diogo, fiz para cortar o refrigerante. Hoje eu tomo água com gás, com limão. Pelo menos, né, mata aquela sede de vontade de tomar refrigerante. Eu já não tenho mais vontade de tomar refrigerante, consegui tirar da minha vida. Então eu consegui substituir pela água com gás. Então a água com gás não falta, eu tomo sem problema nenhum. Ah, Diogo, o gás dela faz mal. Não faz mal. Tanto, o gás da água, ele é eliminado pelo corpo em questão de segundos. Segundos. Então não dá celulite, você pode consumir sem problema nenhum. Você tomou, em segundos o corpo já eliminou aquele gás. Então você pode ficar tranquilo que não tem problema a água com gás. Eu uso bastante aqui o kombucha. Ah, sim, sim. É pro intestino, é bom pro intestino também, é um detox, é muito bom. Né? Tá acabando o nosso tempo aqui. Aqui tinha mais uma pergunta aqui, se ele é oleoso. Vamos ver. Esse caldo de osso. Deixa eu ver aqui pra cima. Ó, a pessoa perguntou, quando é suco de limão? Gostaria de fazer para os meus filhos. O suco de limão, beleza. Só não, se você quiser adoçar com eritritol ou stevia, beleza. O xilitol tem pessoas que têm dores até abdominais. Causa algumas dores abdominais. Então não é legal. Mas o suco de limão, beleza. Ele tem baixa frutose, dá para fazer ele sem problema nenhum. Se tiver que adoçar, eu particularmente preferia não adoçar. Né? Se for até para as crianças, fazer com que os filhos já cresçam sem a necessidade de adoçar. A gente tem que... O que a gente puder evitar adoçar, melhor. Nossa papila gustativa acostuma. Depois, você não gosta mais do doce, você perde essa vontade do doce. Até o café mesmo. Tem que treinar o paladar, né? Treinar o paladar. Eu tomo meu café sem açúcar, sem nada. Eu acostumei. É questão de alguns poucos dias você já acostumou a tomar o café sem açúcar. Depois você já não quer adoçar com mais nada. A Scarabelli tem textura oleosa, o caldo de osso? Não tem textura oleosa. Não tem. Ele é uma gelatina, mas não fica textura oleosa. Eu acho que é isso. A Josi Live top. Obrigado, Josi. Obrigado pela audiência, do pessoal que está assistindo. Espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas, passado informações que vão melhorar a saúde de vocês. Essa é a nossa meta, né? O nosso objetivo, fazer pessoas com mais saúde, né? Principalmente nos dias de hoje, que a gente está aí com uma deficiência de saúde, né? Infelizmente. Informações, né? Isso que você falou da gente seguir aí a manada, né? É muito importante. Essas lives mesmo, com informações, e não são assim coisas, vi na internet, né? São estudos mesmo. Sim. Científicos provaram isso. Com certeza. Né? Tem, a dieta da moda, né? Low carb, o jejum é a dieta da moda. Isso aí é mais antigo que Cristo, né? Então,
O jejum, já falei, vamos voltar lá 20 mil anos atrás, quando o Homo erectus ainda caçava, quando o homem começou a caçar. Então isso é uma prática muito antiga. Né? E low carb não existia tanto carboidrato naquela época, já era low carb. Então a low carb não é de agora, né? É muito antigo, muito antigo. A dieta da moda é essa hoje que a gente vê aí de comer óleo vegetal, de comer de 3 em 3 horas. Essa é a dieta da moda, é a dietinha recente, né? Que começaram a inventar. Então, para quem está acima do peso, não vai ter benefício nenhum fazendo esse tipo de dieta. Comer de 3 em 3 horas, ingerir óleo vegetal, que o óleo vegetal, inclusive, está relacionado à resistência insulínica. Quando a gente entra em resistência insulínica, o corpo entra num processo de armazenar a gordura. Então, tudo isso está ligado. Né? Tudo isso está ligado. Quer consumir óleo? Quer fritar? Frita no banho de porco, frita na manteiga, mas não usa óleo vegetal. Né? Eu acho que é É isso. isso. Se alguém É. tem mais alguma Ai, Diogo, dúvida? muito obrigada. Muito obrigada, viu? Eu amei, assim, você tem uma carga aí muito grande de informações. Acho que foi muito útil, né? Se Obrigado. as pessoas aproveitarem, assistirem aí do começo ao fim, quem não viu, compartilha aí, né, com seus parentes, amigos, quem vocês precisam, que saibam dessas informações. Quanto mais a gente puder levar isso para frente, né, e ajudar as pessoas, melhor é. Com certeza, é o nosso objetivo, né? Só queria fazer um último apelo, né? Uma última informação também, antes da gente finalizar. O açúcar foi comprovado que aumenta, que ele é um alimento de qualquer tipo de vírus, inclusive o nosso coronga. E a gente pega ali, e a gente pega algumas empresas, até os Estados Unidos, eles estavam dando um donuts, né, aquela rosquinha, para quem estava indo se vacinar. Já parou para pensar nisso? Então, olha o que mundo a gente está vivendo. Então, a pessoa está dando ali um donuts, que é um alimento de qualquer tipo de vírus, para quem está buscando combater o vírus. Né? Então, isso é muito sério isso. A gente está passando por um momento muito sério que a gente 7 vezes mais viciante que a cocaína, com certeza, com certeza. E afeta a mesma parte do cérebro, né? A busca pela serotonina. Então tudo isso a gente precisa cortar esse ciclo vicioso, né? Cortar mesmo, tirar da nossa vida, ter a consciência de que isso vai tornar a gente no futuro sem saúde, né? O açúcar, né, em si é um alimento inflamatório. Quanto mais açúcar você consome, mais você está prejudicando o seu corpo, né? Você está acidificando o nosso corpo. O que é o corpo ácido? É o corpo com doenças. Então a gente precisa dar um checkmate nele. Gente, muito obrigado. Acabando minha bateria. Mas vamos lá. Muito obrigado a todos. Obrigado, Vanessa, pelo convite. Espero que tenha passado para vocês algumas informações. A gente fica para a próxima. Muito obrigada, viu? Obrigada a todos que participaram. Boa noite. Boa noite, pessoal. Valeu. Obrigado.